Imagine uma estrutura misteriosa, cercada por desertos, onde o divino se encontra com o humano. Era o tabernáculo de Moisés, um santuário móvel, cuidadosamente construído conforme instruções celestiais. Mas o que havia lá dentro? Como essa tenda sagrada, feita de materiais específicos e simbolismo profundo, revelava os segredos de Deus e apontava para algo muito maior? Prepare-se para descobrir os detalhes ocultos e significados surpreendentes dessa obra divina. Assim, damos início ao estudo sobre o tabernáculo de Moisés. Vamos ao conteúdo. Antigo Testamento. Êxodo, a obra de Deus. O tabernáculo. Dados gerais. Êxodo é o registro do nascimento de Israel como nação. O título em grego significa saída, partida. Em Lucas 9 verso 31 e 2 Pedro 2 verso 15, a palavra Exodus foi usada em referência à morte física. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9 verso 31. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2 verso 15. Estas passagens abrangem o tema da redenção presente em Êxodo, pois a redenção é alcançada apenas através da morte. Se tomarmos a data mais antiga para o Êxodo, 1445 a.C., podemos concluir que o livro foi escrito durante os 40 anos do deserto, entre de 1445 a 1405 a.C. É bem possível que Moisés tenha mantido um registro da obra de Deus, e depois a tenha editado nas campinas de Moabe, pouco antes de sua morte. Êxodo cobre o período que vai da chegada de Jacó ao Egito, 1875 a.C., até a construção do tabernáculo, 431 anos depois no deserto, 1445 a.C. O novo calendário de Israel se inicia com a primeira Páscoa, Êxodo 12 verso 2, e de acordo com Êxodo 40 verso 17, o tabernáculo ficou pronto exatamente um ano depois. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo 12 verso 2. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Êxodo 40 verso 17. Na verdade, o povo saiu do Egito, esteve por 3 meses caminhando até chegar ao Monte Sinai, ou Monte Horebe, de onde recebeu, por intermédio de Moisés, as instruções quanto à lei e à construção do tabernáculo. Êxodo não possui profecias messiânicas, mas está repleto de tipos e retratos de Cristo. Tanto Moisés quanto Cristo são profetas, sacerdotes e reis. Moisés no sentido de exercer governo, ambos são redentores, ambos sofreram ameaças na infância, ambos renunciaram voluntariamente à riqueza e ao poder, ambos são libertadores, legisladores e mediadores. A Páscoa, João 1 verso 29 e 36 e 1 Coríntios 5 verso 7, deixam claro que Cristo é o Cordeiro de Deus e o Cordeiro Pascal. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1 verso 29 e 36. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5 verso 7. As 7 festas, cada uma destas festas representa algum aspecto do ministério de Cristo. O Êxodo, Paulo relaciona o batismo com o Êxodo pelo fato de o batismo simbolizar a morte para o velho e a identificação com o novo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Romanos 6 verso 2 e 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
1 Coríntios 10 verso 1 e 2. O maná e a água. O Novo Testamento aplica a ambos a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6 do verso 31 ao 35. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10 verso 3 e 4. O tabernáculo. Por meio de seus componentes, suas cores, sua mobília e sua disposição, o tabernáculo fala claramente da pessoa e obra redentora de nosso Senhor. O desenvolvimento é progressivo, partindo do sofrimento, do sangue e chegando na santidade e glória de Deus. O sumo sacerdote. Este personagem prenuncia de várias maneiras o ministério de Cristo, o grande sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4 do verso 14 ao 16. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9 verso 11 e 12. A palavra-chave neste livro chama-se redenção. Este é o conceito central neste livro. Israel foi redimido da escravidão no Egito e levado a um relacionamento de aliança com Deus. Da redenção de Moisés no Nilo à presença redentora de Deus no tabernáculo, o livro de Êxodo registra os maravilhosos feitos de libertação que Deus operou, demonstrando através deles o seu direito de ser o rei de Israel. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, vemos como Deus nos libertou do pecado, da morte, de Satanás e do mundo. Esta história registrada na palavra de Deus tem o propósito de nos advertir. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15 verso 4. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10 verso 11. Durante as peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó na terra prometida, Deus os abençoou. Apesar disto, seu crescimento numérico foi pequeno. Após todos os anos de peregrinação, eles eram apenas 75 pessoas quando entraram no Egito. Eles haviam vivido em paz e prosperidade, mas a população era muito limitada. Entretanto, depois que eles entraram no Egito, estando sob perseguição e opressão, Deus os multiplicou grandemente. Ao saírem do Egito eram, nada menos, do que 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Os filhos de Israel estavam sob grande opressão, depois de terem sido feitos escravos no Egito, e então clamaram ao Senhor. Sem que eles soubessem, Deus estava preparando um Salvador na pessoa de Moisés. Este levita foi libertado da morte através de uma pequena arca e alcançou misericórdia da parte da filha de Faraó. À medida que crescia no palácio, Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Aos 40 anos surgiu em Moisés o desejo de visitar seus irmãos,
talvez porque tivesse consciência de que era uma pessoa separada para uma grande obra, a de libertar seu povo. Porém, fazendo isso na força de seu próprio braço, falhou e teve de fugir face aos acontecimentos. Depois disto esteve por 40 outros anos cuidando de ovelhas no deserto. Ali desaprendeu tudo o que havia aprendido no Egito e foi ensinado diretamente por Deus. Quando chegou aos 80 anos, ele pensou que havia chegado ao fim de sua vida, pois no Salmo 90 ele afirma que o período de vida de uma pessoa é de 70, ou no máximo 80 anos, se for forte. Moisés havia abandonado toda a esperança de ser usado por Deus e de libertar o povo. O fim de Moisés para ele mesmo foi o início do cumprimento do propósito de Deus através da vida dele. Daí vemos que Deus mesmo o chama do meio de uma sarça ardente. A analogia quanto ao amor de Deus por nós é absoluta, como tipificada através da história de Moisés. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele pudesse nos libertar da escravidão, da maldição da lei e nos conceder filiação. Portanto, Moisés é um tipo de nosso Salvador celestial, Cristo Jesus. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.